Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos conversar um pouco sobre as diferenças entre a tristeza e a depressão. Esse aspecto de conhecimento e de autoconhecimento é muito importante para que nós possamos nos compreender melhor e, eventualmente, se identificarmos elementos para chegar à conclusão que temos um ou mais aspectos de depressão. É muito importante que nós passemos a enfrentar ou a tratar ou a trabalhar essas questões enquanto elas se apresentam numa fase mais inicial, numa situação mais leve ou moderada, do que se formos deixando para que o tempo resolva, porque nós vamos ver que uma das características da depressão é que o tempo não resolve. Ela vai se aprofundando, vai se avolumando e seus sintomas ou a sua manifestação vai se tornando cada vez mais intensa. Já a tristeza não. A tristeza ela tem uma causa específica, ela é passageira, ela é temporária e vem como reação, é uma emoção natural da vida que vem como reação aos desafios da vida, por exemplo, a perda, né, de um animal de estimação, ou um projeto a qual nós nos dedicamos e não deu certo, um amigo que partiu, ou mesmo a perda de um ente querido que nos coloca num luto que seria ou que é uma tristeza mais profunda. Como eu disse, é muito importante nós conhecermos a diferença entre a tristeza e a depressão. A depressão alcança atualmente os níveis preocupantes de uma epidemia e a Organização Mundial de Saúde cataloga que no Brasil existam entre 6 e 10% de pessoas com depressão. Esse é o maior índice da América Latina e nas Américas o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que tem uma prevalência de depressão ainda maior que no Brasil. Como nós estávamos falando, a tristeza, então, ela tem a característica temporária. Ela surge, nós vivemos alguns momentos mais introspectivos, nos recolhemos para trabalhar, né, as questões que surgem para nós como desafios e resolvida ou encaminhada aquela questão, a tristeza passa. Já a depressão não, a depressão ela não tem uma causa específica. Nós, embora possa ocorrer que uma situação específica possa desempenhar um gatilho em relação à depressão, comumente nós não identificamos uma causa específica, aquele sentimento de vazio, de perda de sentido, de tristeza persistente, de fadiga, de cansaço, de insônia, vai se instalando. E é muito comum que nós deixemos para que o tempo resolva. Mas um dos aspectos fundamentais da depressão é que o tempo não resolve. Os sintomas se avolumam, né, se robustecem. Por isso é muito importante nós identificarmos possível depressão para que possamos trabalhar, enfrentar, né, transformar essa situação de maneira a conquistarmos uma qualidade de vida, a vivermos bem. Sabe, é muito comum que vivendo dias tão desafiadores como os da atualidade, se nós temos resolvidas as nossas questões básicas de moradia, de alimentação, de lazer, né? Isso desde os níveis básicos aos níveis de bastante conforto,
de recursos financeiros, então é normal, ou seria normal que nós olhássemos para o lado e vejamos no meio de tantas dificuldades que muitas pessoas enfrentam, que são geradas pela ignorância, pela falta de educação, de instrução que muitas das pessoas, das populações mundo afora têm. Então nós olhando à nossa volta e vendo assim estados de pobreza, de miserabilidade às vezes, né, de guerras, países em dificuldades, cheguemos à conclusão que a vida é mesmo muito difícil e que se nós temos as condições básicas para a sobrevivência, devemos nos sentir felizes. E se não sentirmos, é porque a vida é assim mesmo. Mas eu quero te dizer que isso são sintomas de depressão, porque independente do mundo ao nosso redor, a alegria de viver, ela vem da nossa conexão conosco mesmos, da nossa conexão espiritual, da nossa alegria de viver, né, do equilíbrio neuroquímico, o equilíbrio químico do nosso cérebro. E que estes elementos que nós podemos considerar como normais, porque as pessoas à nossa volta podem estar não vivendo muito bem, é uma maneira de nós mascararmos as coisas. Muitas vezes, então, a partir disso, nós nos refugiamos excessivamente no trabalho ou passamos a evitar o contato com as pessoas. Às vezes a vida em família já não está tão boa, mas né, queremos dizer para nós mesmos que a vida é assim. E aí tomamos ali um remédio para dormir, né? Às vezes exageramos na bebida ou em outras distrações e progressivamente vamos entrando num processo de perda de prazer sistemático nas atividades da vida. É assim que a depressão se instala. Já a tristeza não. A tristeza, mesmo nos casos assim mais difíceis, como o luto, a perda de um ente querido, nós temos aquela dificuldade, trabalhamos aquilo, mas olhamos para o futuro com entusiasmo, não é? Mesmo que tenhamos uma baixa num período específico, né? Como, por exemplo, a perda de um trabalho importante para nós, né? A gente fica um pouco baqueado, mas retomamos a nossa disposição. Eu quero te dizer que depressão tem cura. E o que eu considero assim muito importante, sem o uso dos medicamentos, com seus efeitos colaterais, né, que são variados, desde a perda de peso, ou aumento de peso, ou um mascaramento, a dependência dos medicamentos, né? De repente tomamos um remédio ao acordar, um remédio ao dormir, um remédio durante o dia, e viver assim é o mesmo que negar que nós somos seres completos, que nós temos dentro de nós as estruturas bioquímicas necessárias para o nosso bem-estar. Inclusive as substâncias que o nosso próprio corpo produz, como serotonina, como dopamina, como outros hormônios e neurotransmissores, são infinitamente superiores a qualquer medicamento feito em laboratório, né? E também a depressão tem cura sem as intermináveis psicoterapias, que nos consomem grandes quantias de dinheiro e de tempo. Você pode, ao ouvir me falar dessa forma, achar que eu sou contra medicamentos e psicoterapias. Não, eu não sou. Cada um de nós, dentro da sua liberdade, dentro do seu livre-arbítrio, pode fazer e usar aqueles métodos que ache melhor para o seu bem-estar, sobretudo quando já está numa fase aguda da depressão.
né? Muitas vezes a pessoa deixou chegar no estado tal que ela tem que tomar um medicamento para anestesiar-se. Mas isso é o que eu estou dizendo, isso não é uma cura, isso é um paliativo. E mais cedo ou mais tarde, esse medicamento terá que ser reduzido ou essa psicoterapia terá que ser reduzida. Em relação à psicoterapia, algumas pessoas podem achar, pô, mas isso né, é muito, afinal de contas, né, as psicoterapias têm o respaldo, suposto respaldo do conhecimento, né, para promover a cura. Mas, hoje, a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, né, que estuda a mente, porque também pesquisas mensuráveis, né, que conseguem escanear o cérebro, que conseguem medir a atividade cerebral, nos demonstram que a consciência está para além simplesmente das condições físicas, né, além das condições cerebrais. Nós temos hoje a chamada neurociência pós-materialista, que tem evidenciado que o cérebro é mais um receptor da consciência do que um produtor do pensamento. Mas vamos ver o que a neurociência tem nos mostrado ao medir a atividade cerebral de indivíduos. Quando nós visitamos o passado, quando nós nos debruçamos sobre um pensamento, ou quando um pensamento vem em nossa mente, esse pensamento produz descargas elétricas. E essas descargas elétricas ativam substâncias bioquímicas. É assim que uma atividade imaterial, o pensamento, se torna matéria, substância bioquímicas no cérebro. Essas substâncias bioquímicas ativam sentimentos. E esses sentimentos sinalizam emoções. Essas emoções são reações químicas do nosso corpo a esses pensamentos e a essas emoções. Quando as emoções nos tomam, é que o nosso corpo se torna a nossa consciência. A nossa consciência não está mais na nossa mente, está no nosso corpo. Por exemplo, quando nós temos descargas de adrenalina ou de cortisol, que são hormônios do estresse, esses hormônios entram em nossa corrente sanguínea e essa atividade física passa a governar o nosso comportamento. Veja, é isso que estou chamando da nossa consciência sair da nossa mente, né, e ir para o nosso corpo, porque quem passa a comandar os nossos comportamentos são as atividades corporais. Pois bem, essas emoções, por sua vez, fazem-nos pensar naquilo que estávamos pensando de início, quando tivemos essas descargas elétricas e descargas bioquímicas que geraram os sentimentos e as emoções. Ao elas reforçarem os pensamentos, sentimos mais daqueles sentimentos e emoções, né? E assim entramos num ciclo vicioso. Ora, o que ocorre nas psicoterapias? Nós nos debruçamos sobre o passado, e aqui um elemento ainda importante como nós vamos dizer daqui a pouco, vamos citar alguns experimentos, é que o cérebro não distingue entre um evento real ou imaginado. Ele reage da mesma forma, tanto a um evento real quanto a um evento imaginado. Então, cada vez que nós evocamos ou que nós visitamos o passado, nós revivemos esse passado. Porque o cérebro, então, acha, vamos dizer assim, na falta de uma outra terminologia, que aquilo está acontecendo no momento presente. E ele produz, então, essas descargas elétricas, essas substâncias bioquímicas e essas emoções, e nós
vivenciamos novamente aquilo que supostamente estamos investigando em nosso passado para nos promover a cura. E quando eu falo em passado, eu estou falando, pode ser ontem, pode ser na semana passada. Porque quando nós estamos fazendo psicoterapias longas, eu fiz inúmeras, anos a fio, né? Como eu disse em outro vídeo, foram mais de 30 anos de sofrimentos intensos, de depressão aguda, de uso de medicamentos, de psicoterapias de diversas ordens, né? Então, tudo isso que eu estou falando por experiência própria. Não só a minha, como a de outras pessoas que nós temos observado ao longo do tempo. Pois bem, então, se você, por exemplo, já fez psicoterapia, você vai ver que é comum. Acontece alguma coisa na nossa vida, há 2 dias atrás, por exemplo. Aí você fica esperando o dia da terapia. E na terapia você vai falar sobre aquilo que aconteceu, né? Ou seja, estamos sempre no passado. De outra forma, nós podemos revisitar a nossa infância e falar de eventos traumáticos, e sempre estamos ali falando daquilo, né? E revivendo. E o nosso cérebro está ali dizendo, isso está acontecendo agora, né? E como, nesse caso, ao nos debruçarmos sobre o passado, geralmente são sobre coisas difíceis, tristes, desagradáveis, eventos que queremos compreender, ao ficarmos narrando, ou ficarmos imaginando, ou pensando nestes eventos, nossa atividade cerebral, nossa bioquímica os revive, e ao revivê-los, provoca em nós o estresse diante daquela situação. O nosso corpo, a nossa atividade hormonal, bioquímica, neuroquímica, fica aguardando a reincidência desses eventos, o acontecimento novamente desses eventos. E então nós nos tornamos viciados nessas substâncias químicas. Em outras palavras, em uma outra terminologia, nós podemos chamar isso de zona de conforto. Quando o conhecido, né, o que nos é familiar, nos prende, mesmo quando é muito desagradável, mesmo quando é doloroso, mesmo quando é triste, mesmo quando queremos nos libertar dele. A primeira vez que eu refleti sobre isso, como que uma coisa que eu quero me livrar pode ser a minha zona de conforto? Ela pode ser a zona de conforto porque é onde nós temos a nossa referência do familiar, do conhecido. E aqui eu estou trazendo uma outra reflexão, um outro entendimento sobre isso, que é um dos avanços maiores provocados pela neurociência atual, que é as substâncias químicas, bioquímicas produzidas pelo cérebro, e que nós ficamos viciados nelas. Então, nós buscamos aquelas situações que nos fazem sofrer porque elas produzem, elas nos fazem entrar em contato com substâncias químicas que o nosso corpo condicionou-se, viciou-se nessas substâncias. Então, é claro que aqui estamos colocando de uma forma simplificada, mas este método de nós debruçarmos no passado, veja, isso nos interessa só num primeiro momento enquanto autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento? É eu refletir sobre minha vida para possibilitar, através dessa reflexão, que aquilo que é inconsciente na minha vida se torne consciente. Então, né, eu vou refletir, por exemplo, sobre os sintomas da depressão e vou ver, olha, essa tristeza que eu tenho, ela é persistente. Junto com ela, ou ela advém, quando eu começo a pensar sobre isso, quando eu me deparo com essa, com aquela situação, né, ou eu não consigo identificar quais são as suas origens. E aqui nós temos que entender a estrutura
como se forma a nossa estrutura de personalidade. Nós nascemos e a criança, podemos observar, ela ela fica ligada em tudo que acontece ao seu entorno e progressivamente ela vai introjetando, ela vai trazendo para dentro de si, numa estrutura subconsciente, porque a criança ela só vai passar a ter, né, um ego ou um eu a partir ali dos seus 7 anos. Mas até os 7 anos, tudo que ela observa, todos os comportamentos em torno dela, de pais, de professores, de parentes, e mesmo, não é, quando há, hoje nós vemos muito isso, quando há o excesso de informação digital, né? Quantas crianças a gente às vezes vê perplexo, ainda bebês, com 1 ano, 1 ano e meio, mexendo nos telefones celulares e nós vemos a excitação e o prazer que isso a elas proporciona. Pois bem, então, o mundo à nossa volta, as informações à nossa volta vão compondo uma estrutura básica da nossa personalidade que vai funcionar como o nosso subconsciente. Mais tarde, né, a partir aí dos 7 anos em diante, nós vamos ter outros reforços nisso aí, mas quando chegamos à vida adulta, nós temos toda uma série de camadas de informações, de significados, né, de uma maneira de se comportar, de pensar, né, de alimentar, de vestir, em todos os aspectos. Tudo que nós fazemos primeiramente é copiado. Então, a depressão, ela pode, e acreditamos que tem suas origens aí numa série de crenças limitantes que nós incorporamos, não é, destes relacionamentos com pai, mãe, traumas, escolas, né, e uma série de situações sociais que vão formando essas camadas mais profundas da nossa personalidade e que podem não ser muito saudáveis, e quando nós vamos nos defrontar em algum momento da fase adulta, nós temos aí uma série de crenças limitantes que começam a tornar os nossos dias cinzentos, que começam a tornar a nossa vida, muitas vezes até assustadora. Então nós nos fechamos para o desconhecido. A jornada da cura holística, que promove uma cura efetiva da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico, faz essa abordagem multidisciplinar e nos propõe diversas estratégias que comprovadamente nos promovem o bem-estar. Por exemplo, dentro dessas crenças limitantes que estávamos falando, muitas vezes, né, nós temos como verdade que a velhice, a terceira idade, não é, ou o tempo na medida em que a nossa vida avança em anos, é uma época de declínio, uma época de sofrimento, de abandono, de menos-valia. Então, às vezes a pessoa começa ali a chegar nos 40 anos, 40 e poucos anos, ela começa a sentir uma tristeza, um medo de viver, ela começa a evitar de ter projetos para o seu futuro, porque isso significa encarar, por exemplo, a finitude ou limitações cognitivas e outros. Mas isso não é verdade, isso é uma crença limitante. Hoje, cada vez mais, nós temos uma série de possibilidades e de provas, né, que a terceira idade, né, que a vida madura é muito prazerosa, com qualidade de vida, com saúde. Mas se nós temos essas crenças limitantes, nós começamos a nos fechar para a vida, e a hora que vamos ver, a depressão está ali instalada. Então, eu citei isso para, né, demonstrar aqui um exemplo de crença limitante. Mas voltemos um pouco para o que estávamos falando ainda da diferença entre a tristeza e a depressão.
Então, como nós estamos vendo, a depressão não tem uma origem específica. E a tristeza não, ela, como já explicamos, ela tem um evento ou situações específicas, desafios da vida. Outra coisa também é que a tristeza ela é autolimitada, né? Ela se esgota em si mesma, ela não nos causa, né, baixas de autoestima, né, onde nós passamos então a ter uma profunda crise existencial, vamos dizer assim, acerca de nossas capacidades, não é, e de nossa vida. Não, ela passa com o tempo e nós conseguimos manter a nossa vida, né? Já a depressão, como estamos vendo, ela vai nos paralisando progressivamente. Por isso, reforçamos aqui, por isso estamos fazendo esse conteúdo, para que você possa se autoconhecer, possa analisar-se e ver, não é, se este é o momento de você atentar para as imensas possibilidades de, se você sente, né, essa tristeza persistente, essa falta de motivação, essa desconfiança em relação ao presente, em relação ao futuro, você possa modificar esse estado de coisas e alcançar, né, o melhor momento da sua vida, com a experiência, com a vivência das coisas que até aqui, né, você aprendeu, você desenvolveu na vida. Esse é exatamente o momento para construir a melhor parte da vida. Uma vida intensa, uma vida de realização, uma mudança de carreira, uma transição de carreira, um relacionamento saudável com a família, com os filhos, né, um novo amor, né, viagens, tudo aquilo que você pode definir para si mesmo como sonhos que em algum momento foram abandonados, porque se você percebe em si mesmo esse estado de coisas ainda, né, volto a insistir, ainda que de forma muito moderada ou muito leve, né, esse é o momento de tratar, porque na medida em que vai se tornando mais, o tempo vai passando, esses sintomas ou esse estado de coisas tende a agravar-se, né? E podendo evoluir para situações difíceis, como pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, como a gente vê em muitas pessoas. É claro que também tem cura em todas as etapas, em todas as fases. Nós somos seres de uma imensa capacidade, de uma imensa potência espiritual para tomarmos o comando de nossas vidas através de qualidades que todos nós possuímos, né, em muitas vezes em áreas que desconhecemos. Mas é claro que quanto mais possamos aprimorar a nossa vida, quanto mais pudermos desfrutar de uma qualidade de vida já no presente, né, já no curtíssimo prazo, muito melhor. Mas um outro aspecto que, né, colocamos são a questão dos medicamentos. Então, como estávamos dizendo, se o pensamento, e isso é um fato, produz descargas elétricas que produz substâncias bioquímicas em nosso cérebro, quando quando ocorre um desequilíbrio bioquímico, um desequilíbrio neuroquímico em nosso cérebro, devido a crenças limitantes, devido a traumas, devido a uma série de fatores em nossa visão, e a jornada da cura holística aborda a depressão a partir dessa visão, né, são uma série de fatores físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais que ocasionam a depressão. E nós, então, tratamos
né, oferecemos ferramentas, né, oferecemos instrumentos para que todos esses elementos sejam equilibrados. Mas então, se a depressão, que podemos compreender como o desequilíbrio neuroquímico ou bioquímico de nosso cérebro se instala, nós então vamos fazer uso de medicamentos para promover supostamente esse equilíbrio bioquímico. Mas na medida em que tomamos os medicamentos, embora né, um sentimento imediato possa dar uma sensação de alívio, logo que ele vai passando o efeito, o alívio desaparece, precisamos de novas doses. E para mantermos, né, aquela sensação de alívio ou esses níveis de alívio, cada vez vamos tendo que tomar doses maiores, né? Mas esse ainda não é o pior aspecto, embora esse aspecto seja bastante desagradável, porque nos torna dependentes e viciados em químicas afora aqui do nosso corpo, como vimos, a adrenalina ou o cortisol, devido a situações de estresse. Então, ao usarmos substâncias externas para buscar o equilíbrio bioquímico do corpo, nós o desequilibramos ainda mais, porque o cérebro vai perdendo progressivamente a capacidade de produzir essas mesmas substâncias. Então, nós ficamos né, além de ser uma grande dependência, com o tempo isso aí não vai tendo mais efeito. Então vamos trocando, né? Propõe-se a troca de medicamentos, né? É comum, né, que os tratamentos psiquiátricos, depois de um período, às vezes 1, 2, 3 anos tomando certos medicamentos, o psiquiatra troca aqueles medicamentos porque eles perderam o efeito. E começamos nós tudo de novo com outros medicamentos. Não cura, num primeiro momento tivemos um alívio, mas já não temos esse alívio há muito tempo, simplesmente vamos tocando a vida, vamos, né, além do gasto, né, com esses medicamentos, que são medicamentos caros, né, nós temos assim, progressivamente, vai crescendo, vai se desenvolvendo a descrença em nós mesmos. Porque nós vamos vendo que não somos capazes de enfrentar as situações da vida. E isso nos entristece ainda mais. A minha experiência, tinha muito disso, eu dizia para mim, puxa, eu não quero mais tomar um medicamento. Mas eu entrava numa baixa ou numa dificuldade muito grande, que é justamente o período que eu precisava suportar para que o meu cérebro voltasse a produzir as substâncias que tinham sido suprimidas pelo uso de medicamentos, mas assim como a pessoa que tenta passar da arrebentação na praia, né, eu não conseguia. E ao fazer isso, né, eu acabava me convencendo de que realmente não tem como eu viver sem medicamentos. Eu posso dizer que essa é uma realidade bastante desagradável e que tende, assim, a aumentar. Mas se esse é o seu caso, não se preocupe, né? Progressivamente, na medida em que nós passemos a praticar uma outra forma de viver, naturalmente, né, o organismo vai produzindo as substâncias de que necessitamos e nós vamos, então, sentindo que não temos mais necessidade do medicamento. Então, nós estamos aqui discorrendo sobre todas essas coisas, sendo que o nosso principal objetivo é uma mensagem de otimismo e de esperança de que de que nós somos muito mais fortes do que aparentamos. E aqui tem ainda um outro elemento muito importante, que é quando nós entramos no modo de sobrevivência, porque vamos chamar esse estado em que nós vivemos assim com o receio ou medo de que coisas, né, que não sejamos capazes de enfrentar a realidade, de que não sejamos capazes de dar conta dos nossos próprios sentimentos, vamos chamar isso de viver num modo de sobrevivência. Né? O modo de sobrevivência é aquele que o cérebro funciona para apenas perpetuar a vida.
né, que é a função básica do cérebro, o cérebro límbico, né, que comanda o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que funciona sem que nós, como o próprio nome diz, autônomo, que funciona sem a nossa intervenção. Quando nós vivemos nesse modo de sobrevivência, nós nos tornamos materialistas, porque toda a nossa percepção fica condicionada aos nossos sentidos. Somente aquilo que percebemos com os sentidos, né, o tato, a gustação, a olfação, a audição, a visão, nós ficamos no modo de sobrevivência com esses sentidos muito aguçados. Então, o aguçamento dos sentidos nos leva, né, a uma percepção excessivamente material e nós aí perdemos então a conexão com a nossa realidade espiritual, com um fluxo que nos conecta ao universo, que nos conecta a uma energia superior. Como eu disse no início desse vídeo, hoje a neurociência pós-materialista evidencia que a atividade do pensamento e da consciência ocorrem também fora do cérebro, que o cérebro capta, né, essa consciência ou essa atividade que uma inteligência superior, vamos dizer assim, produz em toda parte, em tudo. Basta olharmos para o universo, as constelações, não é? Tanto no microcosmo, né, tanto no macrocosmo, perdão, quanto no microcosmo, nós olhamos como os átomos, né, trocam informações para se organizarem e criarem a matéria, e criarem vida. Em toda parte nós vemos, né, uma inteligência unindo, transformando, não é, manifestando-se. E nós, né, somos parte, né, trazemos em nós essa inteligência superior e os elementos para a conexão com essa inteligência, como a glândula pineal, a glândula pituitária, né, e que nós conseguimos acessar através da meditação, através da visualização, através de estados alterados de consciência que fazem parte da abordagem da jornada da cura holística. Então, ao nós perdermos essa conexão espiritual, né, hoje nós temos tantas evidências de que somos espíritos vivendo uma experiência humana e não que somos humanos buscando uma experiência espiritual. Temos as experiências de quase morte. As EQMs têm nos demonstrado, né, provas muito substanciais sobre a continuação da vida, além, né, das experiências mediúnicas que fazem parte das civilizações desde o começo da humanidade. O filósofo grego Sócrates, quando propõe a célebre frase "conhece-te a ti mesmo", essa frase ele retira do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um lugar na Grécia Antiga onde as pessoas iam naturalmente, toda a população, inclusive ele, né, que era tido como um dos maiores pensadores, né, um dos pais da filosofia, onde eles iam ouvir o deus Apolo, ou seja, as entidades espirituais que se manifestavam através das pitonisas, que eram os médiuns daquela idade. Então nós vemos em todas as épocas da população, das civilizações, as manifestações espirituais, das quais a Bíblia, por exemplo, tem inúmeros exemplos. Né? Nós vemos um trabalho monumental de pesquisa, de investigação feito por Allan Kardec, que nos dá provas substanciais e convincentes da intervenção dos espíritos, da mediunidade,
como temos na atualidade, né, a partir das experiências de quase morte, que começaram a ser desenvolvidas na década de 70 pelo Dr. Moody Jr., e temos evidências na física quântica, a física das possibilidades, né, que nos evidencia que aquilo que vivemos hoje, aquilo que concebemos como a nossa realidade, é a manifestação da nossa própria criação mental. E temos, como eu disse, a física, a neurociência pós-materialista, né, trazendo evidências da sobrevivência do espírito e várias outras pesquisas, né, como da Universidade de Virgínia, do Dr. Ian Stevenson, e tantos outros, né? Inclusive, esse é um dos temas que abordaremos em profundidade na jornada da cura holística. Pois bem, quando nós perdemos essa conexão com o espiritual em nós, e aqui o espiritual em nós, né, nós não estamos falando de algo que negue a vida. Pelo contrário, nós podemos considerar que é espiritual a manifestação artística, as manifestações nobres do pensamento, os sentimentos elevados, o amor, a alegria, a compaixão, a benevolência, a indulgência, o perdão, né, a inspiração que homens né, sempre tiveram ao longo da história, e o que é algo fascinante, que é a nossa própria imaginação. Cada vez mais vai sendo provado, né, como eu disse, inclusive pela física quântica, que aquilo que nós conseguimos imaginar, somos capazes de criar. Paulo de Tarso, o célebre apóstolo Paulo, né, que de perseguidor dos cristãos se tornou o maior divulgador do cristianismo nascente, nos dizia algo parecido. Na linguagem dele, né, Deus, né, coloca o desejo no coração do homem, assim como a realidade, assim como a capacidade de realizar esse desejo. Hoje nós encontramos muito essa área, né, do conhecimento, da chamada arte da manifestação. Pensadores fascinantes como Neville Goddard, como Joseph Murphy, como Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista que vem revolucionando através dos seus trabalhos, das suas medições das atividades cerebrais, vem demonstrando e provando, né, isso que antes eram teorias. Então, essa conexão espiritual é um elemento de equilíbrio, né, de prazer, né, de estados alterados de consciência em nossa vida. E o uso de medicamentos embota, né, obstrui, cria uma espécie de uma letargia nestas habilidades que para nós são naturais. Então, meus amigos, minhas amigas, como podemos ver, são imensas as diferenças entre a tristeza e a depressão. Mas não sei se você percebeu, um aspecto muito interessante veja como a depressão pode revolucionar a nossa vida. Porque na medida em que nós temos a necessidade de buscar soluções mais efetivas para, né, uma vida assim acinzentada, nós acabamos descobrindo um novo mundo. E assim eu posso dizer com muita convicção que a própria depressão é um recurso mais profundo da natureza para nos colocar a caminho da iluminação espiritual. Porque se a tristeza passa, não é assim que a situação que a gerou não é contornada ou é resolvida, a depressão, ao exigir de nós um trabalho mais sistemático, um trabalho que envolva, né, as várias áreas, as várias dimensões humanas, as dimensões
a dimensão física, mental, emocional, social, espiritual, ela nos transformará num outro ser, num ser humano de muito melhor qualidade. Então, nós temos essa visão otimista da vida, do futuro, do presente e das infinitas possibilidades que trazemos em nós mesmos. É assim, meus amigos, minhas amigas, né? Por hoje vamos ficando por aqui, né? Se você gostou desse conteúdo, se você nos acompanhou até esse momento, nós te pedimos para deixar um like e compartilhar este vídeo para que outras pessoas também possam refletir sobre essas coisas conjuntamente conosco. E quero te convidar para o nosso próximo encontro, quando continuaremos refletindo sobre temas tão importantes para a nossa felicidade, saúde e bem-estar. Um abraço a todos.